Fala aí pessoal, beleza? Fábio Bertolucci aqui com vocês do canal Terra dos Nerds, trazendo aqui as minhas primeiras impressões do filme do Superman que eu acabei de assistir no cinema. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse filme que acabou de ser lançado hoje na pré-estreia aqui no Brasil, Superman do James Gunn, certo pessoal? É um filme que com certeza vai dividir muitas opiniões, vai dar uma certa polêmica aqui e ali em algumas coisas, mas razoavelmente foi um filme que eu gostei. Eu particularmente gostei, certo? Mas tem muita gente que vai ter algumas opiniões divididas aí com algumas coisas do filme, mas a gente sabe que não dá para agradar a todos, né? É um filme bem baseado em quadrinhos, a gente já tinha ouvido que o James Gunn ia se basear ali na série Super All-Star do Superman. Bom galera, eu vou falar algumas coisinhas do filme para vocês, provavelmente vai rolar algum spoiler, então se você não quer ouvir spoiler, dá uma puladinha pro final do vídeo, certo galera? Mas antes da gente continuar aqui, não se esqueça, deixa aí o seu triplo C, tá? Curte, comenta e compartilha. E não se esqueça, inscreva-se no canal para dar aquela força pra gente. O canal está começando agora com esses novos vídeos aí de TV, cinema, séries, que a gente tinha um canal aí falando bastante sobre Dragon Ball. Agora a gente está dando uma modificada e trazendo um conteúdo mais abrangente. Então não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, curta e compartilha, certo? Bora lá falar um pouquinho mais do filme. A primeira coisa que me intriga nesse filme foi a frase de abertura. Mostra aquela cena, na primeira cena do trailer, do primeiro trailer que saiu, e fala assim, há 300 anos, deuses e super seres vieram à Terra. Só que não fala mais nada disso no filme inteiro. É possivelmente uma referência para alguma coisa no futuro, que o James Gunn não dá ponto sem nó, né? Então, é uma referência que a gente não sabe mais sobre o que vai ser. Mas é interessante você prestar atenção nisso quando você for assistir o filme. E assim, é um filme bastante colorido, um filme bem em quadrinhos mesmo, bem family friendly, bem diferente do universo Snyder, né? Eu particularmente gostei do filme, porém eu escutei algumas opiniões diferentes, algumas opiniões de pessoas que não são tão envolvidas com quadrinhos, que foram simplesmente como espectadores. Alguns gostaram, alguns não gostaram muito, então eu acredito que seja um filme que vai dividir opiniões. Uma coisa que eu acho que o pessoal vai, assim, pegar um pouquinho no pé do James Gunn, é a tradicional comédia, né? A gente tinha várias cenas de suspense, cenas sérias, contrastando com cenas de comédia, às vezes um pouco desnecessárias ali naquele momento, certo? Mas a gente já sabe, a gente conhece o trabalho aí de James Gunn, Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, a gente sabe que é muito típico dele. Ele faz contraste de cenas mais sérias com cenas cômicas, bem aleatório. Só que às vezes sobrecarregou um pouquinho só. Para mim não incomodou, porque eu já esperava por isso. Mas muita gente achou assim que era desnecessário esse tipo de cena. Bom, logicamente que as pessoas também vão comparar com o Superman anterior, do Henry Cavill, né, que era um Superman mais, tipo, indestrutível, que eu já falei no outro vídeo anterior que não era bem assim. Uma coisa que as pessoas reclamaram um pouco no filme que eu ouvi é que o David Corenswet como Superman apanhou muito no filme. Mas no final ele venceu, né? Deu seu jeito lá e foi bem. Eu achei que ele mandou bem. Eu achei que ele foi mais próximo realmente do Superman dos quadrinhos do que do Superman dos outros filmes que a gente tinha um Superman mais humano, um Superman mais preocupado com pessoas, salvando pessoas e preocupado com as pessoas a todo momento. Acho que James Gunn quis dar um grande diferencial no comportamento que o Snyder deu para o outro Superman do Henry Cavill. Um Superman agora mais humano, mais focado em salvar as pessoas. Até esquilo ele salvou da árvore, salvou o cachorro, salvou o esquilo, salvou um monte de coisa, certo? E por falar em cachorro, todo mundo estava falando assim, que o Nicholas Hoult vai roubar a cena como o Lex Luthor, coisa e tal. Mas na verdade quem rouba a cena mesmo é o Krypton, que ele aparece, depois do Superman quem mais aparece é o Krypton, né? Até a maior parte dos momentos hilários do filme se passa com o Krypton, né? E talvez um pouquinho exagerado, talvez uma dose de comédia um pouco acentuada demais em cima do Supercão. Mas ele estava bem. Quem não sabe, o Krypton é um efeito de CGI, ele não é real, não é um cachorro real. Mas mandou bem no filme. A trilha sonora legal, eu curti, mas eu achei que no Guardiões da Galáxia a trilha sonora tem ficado muito melhor, né? É aquela trilha sonora que não te incomoda, e te envolve em certas horas até que não. O ritmo do filme tem um ritmo bom. Você começa a assistir o filme, você não fica toda hora olhando o relógio se está acabando, não é um filme que te dá sono, pelo menos de mim não deu sono, né? Não sei sobre todas as pessoas, nem todo mundo gosta de filme de super-heróis. Às vezes a pessoa vai assistir, mas não curte tanto. Mas eu achei o ritmo do filme bom, é um filme que você
ele vai se desenrolando, daqui a pouco você já vê que ele já está se encaminhando ao final. Então esse é um filme bom, é um filme que não passa a ser entediante. Agora falando um pouquinho dos personagens, tá? Martelo da Borávia. O Martelo da Borávia, como já tinha aí falado em muitos vazamentos, ele realmente era o Ultraman, certo? E o Ultraman, por sua vez, era um clone do Superman, né? Até muita gente falou assim, vai ser o Henry Cavill fazendo o papel do Ultraman, coisa e tal. Em algumas cenas, quando os dois estão lutando juntos, que mostra o rosto do Ultraman de perto, dá até a impressão de que é o Henry Cavill, mas não é não. O Luthor falou ali que era um clone do Superman, os caras não iam fazer isso para zoar. Era o David Corenswet mesmo, com a maquiagem e um cabelo mais comprido lá The Witcher. Então deu uma impressãozinha assim de vez em quando que seria o Henry Cavill, mas não é não. E os outros personagens, a Lois Lane mandou muito bem, melhor do que a gente esperava, né? O Jimmy Olsen também ali, como galanteador ali, acabou resolvendo muita coisa no filme com isso. E os outros personagens secundários também atuaram bem. Para a Gangue da Justiça, que a gente achava que não ia ter tantas participações assim, eles tiveram até mais participações do que a gente esperava que eles tivessem, né? Eles tiveram até mais participações do que a gente esperava que eles tivessem, né? A gente achou que a Mulher Gavião praticamente nem ia aparecer, apareceu bastante. E um destaque bem interessante também foi o Metamorfo, que usou seus poderes assim de forma fantástica. O verdadeiro faz tudo, x-tudo, que resolve tudo ali. Mandou muito bem no filme. Agora a gente não sabe como vai ficar a situação do Hall da Justiça que apareceu ali, que só tem o Guy Gardner, a Mulher Gavião e o Mr. Terrific, que também mandou muito bem. Inclusive tem uma cena onde o Mr. Terrific derrota a guarda inteira do Luthor aí, com uma facilidade quase assim, quase brincando, né? Mas foi bem interessante. Não foi uma cena tão séria quanto a gente achou que poderia ser, foi quase meio que cômica. Mas foi uma cena bem interessante de ver a ação, que roubou a cena naquele momento. Agora, a motivação do Lex Luthor. A motivação do Lex Luthor, eu achei que poderia ter sido melhor. Ele falou claramente que ele tinha inveja do Superman, que a inveja dele movia ele para salvar o mundo do Superman, blá, 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 blá. Mas ele também queria dominar um país lá e ser rei do país, alguma coisa assim. Eu achei que a motivação poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais bem lapidada no filme, né? Algumas pessoas estão falando assim, já escutei algumas críticas, falando que o roteiro talvez não tenha sido tão bom, mas acho que o roteiro, para um primeiro filme, introduzindo todos esses heróis de uma vez só no filme, acho que o roteiro foi bom, acho que o roteiro foi válido sim, certo? É lógico que não tem roteiro perfeito, porque cada pessoa tem um gosto, você gosta de um roteiro, eu gosto do outro, então a gente nunca vai chegar a um consenso de qual seria o melhor roteiro, mas achei que foi bom, achei que valeu a pena. Bom, e para quem esperava algum ali easter egg do Batman, fazendo alguma menção, alguma referência, como primeiras impressões eu não vi nada, nada foi falado. Se tinha alguma coisa de fundo assim, a gente vai descobrir depois assistindo de novo, mas não houve nenhuma referência do Batman nesse momento e nem de outros heróis que não participaram do filme ali. O filme também teve uma abordagem assim, um pouco política, envolvendo o governo dos Estados Unidos, de dois países fictícios. Eu particularmente não achei que essa questão política atrapalhasse em nada ali no filme, né? Até apareceu ali alguns personagens que vão estar depois no Pacificador. O Pacificador também apareceu, fez uma pontinha ali pequena, mas fez, né? Então, assim, eu achei que essa parte política não atrapalha o andamento do filme. Algumas pessoas talvez não gostem muito quando envolve, assim como a gente teve no último Capitão América aí, mas foi legal. Essa parte também acho que foi válida. Para finalizar, o filme tem duas cenas pós-crédito, tá? A primeira cena eu acho que todo mundo já conhece, já deve estar sabendo. Talvez você não saiba qual é a cena pós-crédito, mas você já sabe que essa cena já apareceu aí na televisão, nos youtubers pra gente, tá? E a segunda cena pós-crédito, muita gente achou bem bobinha, mas é só para mostrar realmente a humanidade do Superman. Mostrar que ele é uma pessoa que ele age absolutamente igual como qualquer ser humano. Essa era a intenção da segunda cena, mas muita gente vai achar ela meio bobinha. Bom, pessoal, então essa foi as minhas primeiras impressões aí sobre o filme do Superman que a gente acabou de assistir aqui no canal Terra dos Nerds, tá? Falei algumas coisinhas, dei alguns spoilers, porque é difícil você não dar nada de spoiler, porque todo mundo já está falando o que está acontecendo. Mas é pouquinha coisa, o filme tem muito mais além disso, eu não abordei muitos aspectos, eu não abordei o que aconteceu com os super vilões, vou deixar para você aí assistir depois do filme e depois a gente volta com outro vídeo aí, trazendo todos os spoilers e fazendo uma análise mais completa do vídeo, certo, pessoal? Então não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu triplo C, curte, comenta e compartilha e não se esqueça, se inscreva no canal para dar aquela força pra gente, hein?
Muito obrigado, pessoal. Fábio Bertolotto aqui com vocês do canal Terra dos Nerds.